Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Tanoshi Nihongo Podcast especial kanji. Aliás, este já é o nosso 10º episódio, sem contar os episódios regulares. Mas deixa eu explicar como são esses tipos. Mas de novo? Claro, sempre temos novos ouvintes que chegam e querem entender do que se trata. E não custa nada explicar, né? Claro que custa. Minha paciência. Mas eu posso explicar resumidamente o que nós somos. Dois malucos que estão aqui falando sem parar e enchendo a paciência da galera. Não fala assim, estamos aqui tentando ajudar as pessoas. Vamos ver isso. Tem alguém aí querendo ajuda? Viu só? Espera aí, deixa eu abrir a porta. Obrigado, pessoal. E aí, o que você disse mesmo? Nada demais. Continua o script. Ok, vamos lá. O nosso podcast apresenta 2 tipos de episódios. Os regulares, onde exploramos as gramáticas e vocabulários do idioma japonês, e este episódio especial de kanji, onde falamos exclusivamente sobre ideogramas, seus significados e leituras dentro das palavras que compõem. Por conta disso, este episódio é um pouco mais curto, já que analisamos apenas 5 ideogramas por vez. E é importante lembrar que os kanjis que estudamos fazem parte dos grupos de ideogramas do Exame de Proficiência de Língua Japonesa, o JLPT em seu nível básico, o N5. E para te ajudar neste estudo, disponibilizamos a cada episódio um material de apoio no formato de PDF para que você possa fazer o download e acompanhar enquanto ouve o episódio. O link para download está na descrição. E como sempre alerto, o link é seguro. Se vier reclamar que está com vírus no seu aparelho, vou querer o print do histórico do seu navegador para provar que não está entrando em sites dos acrobatas do Circo du Soleil fazendo seus treinamentos. Como é que é? Esse é um podcast de educação. Não posso ficar detalhando muito. Ou se quiser, falo que é um site de Deixa. Quem entendeu, entendeu. Vamos falar do episódio de hoje. Acho melhor mesmo. Neste episódio, vamos continuar com a série de kanjis pictográficos, aqueles que se originaram a partir de desenhos, que iniciamos no último episódio. Então, já abre o material de apoio e vamos começar. Isso aí, sai desses outros sites e vem estudar. Porque as acrobacias que eles fazem, você não vai conseguir fazer mesmo. Fica a dica. Vamos começar com o primeiro kanji de hoje. O ideograma que representa o conceito de estudar. Quanto à sua forma de escrever, ele possui traços simplificados em relação ao kanji que lhe deu origem. Explicando rapidamente o conceito geral deste kanji, é composto por 2 mãos apoiadas em um telhado formado por 3 traços verticais e um traço horizontal na parte superior. Na parte inferior, encontra-se o kanji que significa criança, já visto no episódio 7. Portanto, a ideia geral desse kanji é representar a imagem de professores e crianças segurando as mãos, simbolizando a atividade de estudar de forma colaborativa. Essa é apenas uma curiosidade interessante sobre a evolução dos kanji, sendo importante destacar que não é necessário entender a história por trás dos traços para utilizá-los. O fundamental é reconhecer o formato, o significado e a leitura dos kanji dentro das palavras, já que esses caracteres são essenciais para a compreensão e comunicação escrita em japonês. Falando em leitura,
A primeira delas é gaku. Gaku. Visto no primeiro exemplo, a palavra gakusei. Gakusei, de significado estudante. Note que a palavra estudante é composta por 2 kanjis. O primeiro com o significado de estudo, o que estamos vendo, e o segundo kanji já apresentado no episódio anterior, o kanji de significado nascimento. A segunda palavra que podemos ver a leitura gaku é em daigaku. Daigaku, traduzido para universidade. Ou então na palavra kagaku. Kagaku. O que você disse? Ih, já vai você começar com essas piadas de quinta série. De forma alguma. Juro que é uma dúvida de verdade. Tá. Kagaku significa ciência. Olha só, pensava que podia ser outra coisa. Pensou errado. Que, aliás, não vou nem perguntar o que foi. Até eu acho melhor mesmo. Mas continue. Obrigado. Uma outra palavra que vemos a leitura gaku neste kanji é ryugakusuru. Ryugakusuru, que é o verbo que significa estudar no exterior ou até fazer intercâmbio no exterior, sendo o estudante estrangeiro chamado de ryugakusei. Ryugakusei. Esse kanji de estudar também tem uma leitura especial, mana, usado apenas na palavra manabimasu. Manabimasu, o próprio verbo estudar. Mas falando sério agora. Afinal, sou uma pessoa séria. Sim, super séria. Mas fale. Existe outra palavra mais usada para estudar, não é mesmo? Olha, realmente veio uma pergunta séria. Eu disse que sou uma pessoa séria. A hipocrisia mandou recado falando que viria te visitar, só não sabia que já tinha chego tão cedo. Já te falo quem te mandou um recado também. Vamos deixar pra lá. Mas de fato existe a palavra benkyou shimasu, que também significa estudar, e é visto com frequência nas primeiras aulas de japonês. Aliás, no episódio passado, regular do Tanoshi Nihongo Podcast, nós vimos esta palavra. Mas a diferença entre esses 2 verbos é que manabimasu é usado para descrever o processo de aprendizagem de forma mais geral, sem se referir a um objetivo específico. E por isso pode ser usado para descrever a ação de aprender coisas novas por interesse pessoal ou simplesmente por curiosidade. Por outro lado, benkyou shimasu é usado para descrever a ação de estudar ou aprender algo com um objetivo específico, como se preparar para um exame ou aprender uma nova habilidade, por exemplo. Agora seguimos com o segundo kanji de hoje. Kanji que complementa o anterior e tem o significado geral escola, com apenas uma leitura ko. Ko. Com atenção à pronúncia, pois há um prolongamento do som da sílaba ko, ficando ko. Como eu disse, esse ideograma é visto na própria palavra escola. Gakko. Gakko. Substantivo composto por 2 kanjis, o que vimos há pouco e este que estamos vendo agora. De modo que a leitura do primeiro kanji tem uma pequena alteração, de gaku para ga, seguido pelo chisaitsu. Aquele tsu pequeno que significa a necessidade de uma pausa rápida antes de ler a próxima sílaba. Então, gakko. Outro exemplo é a palavra shogakko. Shogakko. A escola de ensino fundamental 1. Como também chugakko. Chugakko. A escola de ensino fundamental 2. Agora vamos ao próximo kanji. Esse ideograma tem 2 significados principais: livro e origem. Seus traços são bastante semelhantes aos do kanji de árvore que vimos no primeiro episódio, mas com a diferença de haver um traço horizontal na parte inferior do ideograma. Por isso, esse kanji representa a raiz de uma árvore. Com relação à leitura, a primeira e mais comum é hon. Hon, que significa livro. Essa leitura também aparece na palavra honya. Honya, que significa livraria. No entanto, é preciso tomar cuidado, pois a pronúncia do ya não é como nha,
do português, o NHA, mas sim Hon-ya, Honnya. Outra palavra também muito conhecida que possui esse kanji é o nome do próprio Japão, Nihon. Nihon, composto pelos kanjis de sol, que já vimos no primeiro episódio, e esse kanji de origem, que estamos estudando hoje, demonstra o significado por trás do nome, origem do sol, uma vez que o Japão é denominado como a terra do sol nascente. Por outro lado, o kanji Hon é frequentemente usado para um contador de objetos, mais especificadamente para objetos alongados, como por exemplo, lápis, canudos, canetas, garrafas, entre outros. Por exemplo, se quisermos contar a quantidade de lápis ou garrafas. Para a quantidade de uma unidade, dizemos ippon. Ippon, o qual, note, alterou a leitura do kanji de Hon para pon. Mas ao falarmos da quantidade de 2 unidades, dizemos nihon. Nihon, o que volta para a leitura Hon. E atenção! A pronúncia de 2 unidades de objetos alongados é a mesma do nome do Japão, Nihon. Mas mesmo em conversações, é fácil reconhecer quando é um ou outro, pois o próprio contexto vai indicar. Uma outra leitura para este kanji é moto. Moto, frequentemente visto em nomes de pessoas ou cidades, como por exemplo, Yamamoto-san. Yamamoto-san, senhor ou senhora Yamamoto. Ou Matsumoto-san. Matsumoto-san, senhor ou senhora Matsumoto. E vamos para o próximo ideograma. O kanji com significado raiz, todos, com uma única leitura, mai. Mai. E é sempre usado junto a outros kanjis. Por exemplo, junto ao kanji de dia, fica mainichi. Mainichi, todos os dias. Ou com o kanji de mês, ficando maitsuki. Maitsuki, todos os meses. Ou então com o kanji de ano, se tornando maitoshi. Maitoshi, todos os anos. Como também para os períodos do dia, quando juntado ao kanji de manhã, ficando maiasa, maiasa, todas as manhãs, ou à noite, maiban, maiban, todas as noites. E assim por diante. E agora, o último kanji. O ideograma com o significado o que, usado em questionamentos. Ele pode ter 2 leituras. Nam, nam, normalmente associado a outro kanji. Por exemplo, nanji, nanji, significando que hora ou qual hora. Ou então, nangatsu, nangatsu, com o significado que mês ou qual mês. E também a palavra nannin, nannin, que quer dizer quantas pessoas. Já a segunda leitura, nani, nani, é a própria palavra o que de modo geral. E antes de terminarmos, vamos praticar um pouco. Vamos ver algumas frases que contêm palavras compostas pelos ideogramas que foram apresentados neste episódio. Mas antes de prosseguirmos, abra seu material de apoio na página correspondente ao ponto do áudio em que estamos e tente descobrir qual é o kanji. Aí então, continuamos. E então, conseguiu identificar todos? Vamos conferir? Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Nihongo o manabimasu. Nihongo o manabimasu. Mainichi benkyou shimasu. Mainichi benkyou shimasu. Hon wa soko desu. Hon wa soko desu. Maitsuki honya ni ikimasu. Maitsuki
本屋に行きます。一本の鉛筆をください。一本の鉛筆をください。山本さんは大学生です。山本さんは大学生です。今何時ですか？今何時ですか？以上です。E é só isso. Chegamos então ao final deste episódio. Mas o estudo ainda não acabou. Tão importante quanto ouvir e aprender novos conceitos é praticá-los através da revisão das palavras e frases dentro de um contexto, obviamente repetindo sempre que puder. E, claro, para te auxiliar nesse processo, disponibilizamos no material de apoio de cada episódio algumas frases adicionais com palavras que contenham os kanjis que vimos hoje, bem como alguns quadros para você treinar a escrita desses ideogramas, se assim você desejar. Afinal, a prática é fundamental para a aquisição do domínio do idioma. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Antes de terminar, vim aqui pedir que compartilhe esse podcast com seus amigos ou conhecidos que também estão estudando o idioma japonês. Assim, podemos difundir este conhecimento para mais pessoas. Como também, queremos saber o que você está achando deste canal de estudo através da sua sugestão, crítica ou elogio. Para isso, entre em nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, através do @tanoshiipod, com 2 i's. Além de, é claro, conferir nossos posts com atividades relacionadas aos episódios. E com isso, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora é contigo, Edi. Qual a boa de hoje? Hoje quero dar um conselho para você, ouvinte. Aliás, um só não, mas 2. Sabe aquele meio limão seco que está na porta da geladeira fazendo aniversário? Joga fora. Liberte-se disso. Você não vai usá-lo. É isso. E o segundo conselho? Ah, é? Pode jogar o Super Bonder junto. Que Super Bonder? O que está do lado do limão. O Super Bonder deve estar tão seco quanto. Já dizia o ditado. Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Vendia. Mas admita que foram conselhos maravilhosos. Tô até pensando em virar coach. Mas é muita palhaçada mesmo, né? Melhor terminar o episódio.